O Supremo Tribunal Federal suspendeu novamente o julgamento da ação que trata do marco temporal de territórios indígenas no Brasil. Lideranças indígenas são contrárias às demarcações de terras e realizam manifestações em Brasília. Já de outro lado, estão os grandes produtores rurais. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado Neri Geller, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. É um prazer estar com vocês, principalmente conversando com a sociedade cuiabana e de todo o estado de Mato Grosso. Deputado, os líderes indígenas, eles reclamam muito quando ouvem dizer o seguinte: olha, já tem muita terra para pouco índio. Aí de outro lado também se coloca o seguinte: olha, esse marco temporal aí é para o seguinte, para facilitar a regularização fundiária dos grandes proprietários rurais, dos latifundiários. E aí, deputado, vai dar para chegar a um meio termo aí, nesse marco temporal? Não tenha dúvida, a decisão do Supremo de 2013, já consolidado, ele precisa se manter, e é por um único fato, é simplesmente para sempre estabelecer a verdade. A demarcação indígena, ela pode acontecer, desde que seja feita de forma transparente, e é isso que nós estamos defendendo. E não é verdade que se fala que vai atingir grandes produtores. Ele vai atingir, como no caso de Santa Catarina, que é a pauta que está hoje no Supremo, que pode derrubar a decisão de 2013, pegar muitos produtores de 10 hectares, de 8 hectares, de 20 hectares, que é agricultura familiar. E não dá para aceitar que no Brasil que nós vivemos hoje, que nós estamos buscando constantemente a segurança jurídica, produtores como esses percam as suas terras onde eles já têm escritura, inclusive registrada em cartório, em alguns casos há 50, 60 anos. Então o que nós queremos é um marco temporal consolidado e que realmente a demarcação ela seja feita de forma transparente. Como é que nós estamos trabalhando? Para manter a decisão de 2013 no Supremo Federal, e nós tivemos uma vitória importante, nós da Frente Parlamentar da Agropecuária fizemos uma atuação muito forte, abriu-se um voto, Lúcio, divergente do relator ontem, que foi o Cássio Nunes, um voto que eu gostaria, inclusive, quem está nos acompanhando e vocês da imprensa, peguem a argumentação técnica, que é extremamente bem fundamentado, e o Alexandre de Moraes pediu vista para que essa argumentação técnica possa ser discutido dentro do Supremo Federal e no avançar da votação a gente possa conseguir a maioria e manter a decisão, que é extremamente importante para a economia do Brasil, a decisão de 2013. Deputado, enquanto não chega ao fim, esse julgamento no STF, também tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 490 de 2007, que pretende transformar esse marco temporal das terras indígenas em lei. Com essa decisão do STF, haverá uma influência sobre esse projeto ou não? E se por acaso um divergir do outro, o que acontece? Na verdade, Camila, nós estamos trabalhando as duas vertentes. Infelizmente, o Congresso brasileiro ele é composto por 80% dos seus membros que são urbanos, que não conhecem e que seguem uma narrativa que, na grande maioria das suas vezes, não é verdadeira. E o que nós queremos exatamente? Trazer essa argumentação à luz do dia, discutir isso com a sociedade urbana, inclusive, com a grande mídia nacional, que ninguém está querendo prejudicar as comunidades indígenas. Pelo contrário, nós queremos esse debate franco e aberto para dentro da discussão nacional. E com isso, nós estamos trabalhando, sim, a argumentação no Supremo e também, Lúcio, a discussão do PL 490. Eu não tenho nenhum medo de fazer esse enfrentamento, porque ele é benéfico, inclusive, para as comunidades indígenas. Dá-se a João o que é de João. Nós não podemos ser injusto e muitas vezes por interesses internacionais prejudicar toda a economia do país. E Lúcio, não é só a economia do país. É comida na mesa mais barata do povo brasileiro e de compromissos internacionais firmados. Milhões, quase 1 bilhão de pessoas são alimentados pela produção nacional brasileira.
E se nós voltarmos e tirarmos da produção áreas que estão consolidadas dentro dos parâmetros legais, da legislação ambiental, dentro do direito de propriedade, se nós tirarmos essas propriedades, nós vamos estar fazendo o mal não só para os produtores, mas principalmente para a sociedade brasileira. Agora, tem líderes indígenas que colocam o seguinte: se o marco temporal for aprovado dentro, né, daquilo que pregam, né, os líderes empresariais rurais, estaria sendo oficializada a grilagem no campo. Lúcio, eu desafio aqui e faço e proponho até um debate. Trago os indígenas aqui para nós discutir. Ouve os dois lados. Quem são os indígenas que estão contra o marco temporal? Pega o Parecis, pega o Sangradouro, pega os Chavantes. A grande maioria é a favor. Tem alguns indígenas que são manipulados por ONGs, infelizmente, e que têm essa posição. Mas nós temos uma grande fatia que está a nosso favor, com certeza, querendo defender o que é justo, o que é correto. Deputado, e se por acaso for estabelecido, né, que o marco temporal, na verdade, for rejeitado o marco temporal, hoje a gente sabe que mais de 100 milhões de hectares são destinados para terras indígenas. A quanto que vai chegar isso? E principalmente na Amazônia, na verdade, né? Isso talvez não teria uma influência tão grande assim na agricultura, já que é uma área de mata? Veja bem, Camila, é por isso que é bom conversar sobre isso. A pauta que está no Supremo hoje é uma demanda do Estado de Santa Catarina. Isso vai atingir o país inteiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, estados e municípios que já estão consolidadas suas áreas há muito tempo. A Amazônia também, em alguns casos. Mato Grosso, a gente pega o município de Tabaporã. E aquilo que você falou hoje são 100 milhões de hectares de todo o território nacional, cerca de 11%. Que já é reserva indígena. Se nós derrubar esse marco e efetivar o que está em estudo, vai para 26% de todo o território nacional que pode ser transformado em reserva indígena. Isso é humanamente impossível a gente conseguir fazer isso. Por quê? Porque nós vamos eliminar vastos campos de produção que geram alimento, feijão e arroz para a mesa do povo brasileiro. Essa discussão tem que acontecer. Então nós vamos perseguir, sim, regulamentação no Congresso Nacional, mas mantendo o marco regulatório, um marco temporal que foi consolidado no Supremo em 2013. Deputado, sobrou pouco tempo para falar de política, mas dá para fazer ainda uma pergunta. Aqui em Mato Grosso tem, assim, muito político assanhado, né, estimulando a candidatura aí do ministro da infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, para disputar o Senado aqui no estado. Nelly já se colocou aí como pré-candidato ao Senado, né? Às vezes não admite publicamente por uma questão de estratégia política. E aí, como é que fica? E aí o senhor vai disputar lá a vaga de candidato a vice na chapa, na provável chapa de Mauro Mendes à reeleição? A discussão de vice está completamente fora, e eu sempre deixei muito claro para vocês da imprensa. Primeiro porque o governador Mauro Mendes nem definiu se vai ser candidato, e não é o meu projeto, não é o projeto do nosso grupo e nem do meu partido. O nosso projeto está no radar, sim, uma candidatura ao Senado no ano que vem, até porque o que está me credenciando é o nosso grupo e é também o trabalho que nós estamos fazendo. Quando o senhor fala nosso grupo, eu posso entender o seguinte, que seguindo a orientação do ex-ministro Blairo Maggio. O ministro Blairo é uma pessoa influente que é ouvido, sim. Qualquer um gostaria de ter o apoio do ministro, até pela sua densidade eleitoral. Eu estou falando do meu partido, do Partido Progressista, que está fechado. Eu estou falando do grupo de parlamentares que apoiou o senador Carlos Favaro. Vou citar, inclusive, nomes aqui, como o deputado Nininho, Valmir Morreto, Eliseu do Nascimento. Nós temos hoje, dentro da Assembleia, uma relação muito forte pelo trabalho que nós fizemos. Então, esse é o nosso grupo político. E do senador Carlos Favaro e grandes lideranças, inclusive do MDB, que está avançando muito forte no apoio, e muitos, mais de 80 prefeitos hoje. Então nós vamos nessa linha, mas Lúcio, nunca o debate político esse ano vai se sobrepor ao meu mandato. Eu vou me preparar
para estar bem posicionado politicamente e eleitoralmente. Como é que se faz isso? Através de fazer politicagem, que não é o meu caso, eu não faço isso. Mas não ali na frente, para ser candidato ao Senado. Mas faço o trabalho de base, junto com prefeitos, com vereadores e com o setor. E inclusive com a imprensa, jogando aberto, jogando limpo, falando a verdade. Então, eu não tenho medo de nenhuma discussão. E com relação ao Tarcísio, diz respeito à liderança. Agora, eu tenho moral para falar em nome do presidente Bolsonaro, porque todos os temas difíceis que precisou, o governo me chamou para discutir. O Tarcísio não tem nem título aqui. Então, se ele vai ser candidato ou não, será que nós temos que trazer gente de fora? Respeito os outros adversários, o Hélito, Medeiros, qualquer outro parlamentar pode disputar não precisa, isso. Inclusive de fora para dentro. Mas será que não tem lideranças aqui dentro do Estado, Lúcio? Não precisa importar o ministro, é isso? Para ser mais candidato? Ou menos isso. É mais ou menos isso. O título dele não é daqui do Estado. Ou é? Acho que não é. Ele tem residência aqui? Acho que não. Ele conhece os municípios? Acho que não. Ele está num cargo de ministro, mas ele mora em outro estado. Então, eu respeito a liderança dele. Inclusive, se teve alguém que ajudou como parlamentar e líder na questão das ferrovias, foi o deputado Neri Geller. Agora, discutir essa questão, eu acho que ainda é cedo e tem muita especulação em volta disso. Vamos se preparar bem para a hora que ir para o embate eleitoral, ter café no bule, serviço prestado e apoio político. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a você, Lúcio e a Cláudia, foi um prazer estar com vocês.